agora a gente traz o nosso quadro Fala do Especialista aqui no BG. Com a chegada do inverno e as temperaturas mais baixas, a saúde dos idosos exige aquela atenção redobrada. Por isso, a gente fez o convite hoje para a médica geriatra Maria Fernanda Cury estar conosco aqui no estúdio para a gente falar sobre os principais cuidados nessa época do ano com os idosos. E também depois a gente pode falar em relação a todos, né? Mas principalmente com os idosos. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao nosso Balanço Geral. Quais são os principais riscos que o frio representa para a saúde dos idosos? A gente vem de uma massa polar, de uma frente fria que está aqui na nossa região, mas agora esse período também são de temperaturas mais amenas. Isso traz alguns sérios riscos para a saúde de quem já está na melhor idade? Boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando, é um prazer estar aqui. Bom, em relação à população idosa, nós temos muitos riscos, principalmente por conta do envelhecimento. Então, a população idosa, naturalmente, ela passa por um processo que envolve alterações cutâneas, alterações de massa muscular, e isso predispõe à desregulação da parte térmica, certo? E também tem a questão da imunidade. Então, com o passar dos anos, a gente tem uma condição clínica que chama imunossenescência, que a imunidade ela vai sofrendo alterações e na época do frio é normal, às vezes, as pessoas ficarem um pouco mais aglomeradas. Então, são muitos vírus, muitas bactérias circulando, né, no ambiente, aumentando o risco, principalmente, das doenças respiratórias, doenças cardiovasculares também aumentam o risco e também aquela dor crônica que acaba piorando. Doutora, como reforçar, você falou sobre a questão da imunidade, como que a gente reforça a imunidade de quem está na melhor idade, dos idosos? E uma outra coisa importante também que eu lembrei agora, porque eu tenho pais que são idosos, e eu noto que eles têm às vezes muita dificuldade para tomar água, porque o idoso não tem sede, não sente tanta sede, então tem essa dificuldade para tomar água. Agora, no período do frio, é pior ainda. Difícil. Então, hidratação, imunidade, como que a gente cuida deles também aí com toda a atenção, com todo o carinho nesse período? Exatamente. O mais importante é entender que isso é um processo, né? Então, lá atrás, começa com uma alimentação saudável, atividade física, os cuidados com a saúde, então tem que ter acompanhamento médico regular. Porém, com o passar dos anos, isso precisa se intensificar. Então, assim, eu sempre digo que antes da gente começar a tomar alguns suplementos, algumas vitaminas, é a gente focar na base. Qual que é a base? Fazer atividade física, então se manter sempre ativo, isso é de extrema importância para o nosso sistema imunológico, para os nossos músculos, para as nossas articulações e também a questão assim da vitamina D, né, que é o que tem muito falando aí na mídia. A vitamina D a gente produz principalmente com o sol, a principal produção é através da pele, quando a gente se expõe ao sol. Porém, aqui, né, no Brasil, as temperaturas são tão extremas que nem sempre a gente consegue ficar nesse sol. Então, a gente tem algumas populações que têm indicação de dosar vitamina D, de fazer reposições, mas isso não é para toda a população. Nós temos alguns critérios específicos e que eu acho que talvez vai ser um tema para a gente comentar aí um outro dia, que é bem específico. E a questão, assim, da hidratação, Josi. É mais difícil, sim, o idoso, com o passar dos anos, o paladar, ele tem uma mudança, ele ingere menos água, ele tem menos sede. E o que a gente tem que lançar mão de algumas estratégias para aumentar a ingestão hídrica desse paciente. Por exemplo, oferecer, às vezes, bebidas quentes agora no frio, porque eles vão conseguir regular a nossa temperatura, então ajuda nessa parte. Bastante chá, às vezes a questão de um leite que o paciente às vezes gosta de tomar. Caldos também, né? Tem bastante água, né? Muitas vezes. Água saborizada também. E uma ideia que eu gosto sempre de falar, a gelatina. A gelatina, ela é feita de água, então ela tem um sabor, às vezes para o paciente idoso é mais palatável, ele aceita melhor do que ficar tomando sempre água.
Então, eu acho que são algumas estratégias que a gente precisa ter para aumentar o aporte hídrico, porque ainda assim, no inverno, eles apresentam risco de desidratação. Doutora, e essa orientação é de extrema importância porque ela não é só para o frio. A gente passa um calorão danado aqui durante o ano todo em toda a nossa região e a hidratação realmente dos idosos é muito importante. Você falou de algumas coisas que podem ser oferecidas e até frutas também, Exatamente. né? No período aí que está mais calor também, dá a fruta para o idoso também, já que não quer tomar água, que não sente a sede, oferecer frutas também Exatamente. que contenham mais água. Isso. Algumas opções, principalmente melancia, melão tem bastante água também. Então, a gente tenta ajustar conforme o paladar do idoso, porque às vezes tem frutas específicas que eles também não gostam. E outras, assim, legumes, verduras. Então, chuchu tem bastante água. Então, às vezes, no inverno, fazer uma sopa, colocar bastante legumes, verduras, para a gente tentar aumentar esse aporte. Doutora, os idosos, eles sentem mais frio que a gente, sentem mais frio. E como a gente também mantê-los quentinhos, que agasalho usar? Muito agasalho, muita coberta também. A gente tem que ter esse cuidado também, principalmente durante a madrugada, como protegê-los. Exato. Bom, então, como eu disse anteriormente, naturalmente, o processo do envelhecimento, ele passa por algumas alterações. Então, quando nós temos frio, o nosso corpo ele vai lançar mão de estratégias para nos manter aquecido. O paciente idoso ele acaba perdendo um pouco esses mecanismos de aquecimento corporal e isso faz com que eles acabam sentindo um pouco não, mas muitas vezes muito frio em relação às pessoas mais jovens. E assim, o que nós precisamos fazer para tentar controlar? Utilização de roupas térmicas. Então, não adianta, às vezes, colocar várias camadas de roupa. Eu sempre falo que a peça que fica em contato com a pele, o ideal é que ela seja de um tecido que evite a saída do calor, né? Então, ele tem que se manter aquecido. Por exemplo, aquelas blusas peluciadas que eles falam, com pelinho dentro mesmo, né, que fica em contato com a pele. E aí, depois, a gente pode pôr outras camadas que vão dando um suporte. O mais importante também é proteger as extremidades. Então, o idoso e também nós, né, como temos aí muito frio, proteger pés, mãos, as extremidades. As extremidades, elas são os nossos locais do corpo que nós vamos perder mais temperatura de uma forma mais fácil. Então, elas ficam muito mais geladas. Mãos, pés. Exato. Orelhas a gente também tem. Então, pacientes, né, do sexo masculino, às vezes cabeça, eles também sentem frio. Nós mulheres, a gente consegue esconder um pouquinho ainda com o cabelo. Então, esses acessórios, luva, meias, gorros, é de extrema importância. E quanto, né, aos cobertores, preferir sempre as mantas mais quentes. Não adianta também ficar, às vezes, coloca um lençol por baixo, vem a manta por cima. O mais importante é aquele que está ali, que é mais quentinho em contato com a pele, certo? Doutora, você recomenda utilizar aquecedor, cobertor elétrico também? Bom, aquecedores não é nem de costume aqui da nossa região. Mas tem gente que tem em casa, né? E utiliza nessas épocas assim atípicas, né? Porque acontece, o frio chega aqui pra gente uma ou duas vezes no ano, né? Essa frente fria que passa muito rápido. Não sei se todo mundo tem em casa. Mas é aconselhável também utilizar ou não? Como a gente mantém aí o quarto mais aquecido? Até porque a gente está falando de idosos e aí a gente tem que redobrar os cuidados também para que não tenha nenhum acidente. Exatamente. Bom, é uma realidade um pouco distante aqui, principalmente de nós riopretenses e aqui da região, essa questão de aquecedor e também as mantas térmicas. Geralmente eu não oriento muito, porque primeiro que precisa de uma manutenção, às vezes fica muito tempo guardado, às vezes quando vai usar pode ter algum fio desencapado, alguma coisa solta. E tem alguns aquecedores e mantas também que eles não têm um controle automático. Então às vezes você liga na tomada e ele vai perdurar por toda a noite, ele não vai ter aquela regulação. E isso é perigoso, pode ter queimaduras, às vezes essa temperatura muito quente faz mal até para o próprio paciente, dependendo dos problemas de saúde que ele tem.
Então, eu sempre oriento a parte mesmo de cobertor, manta, lã, que a gente possa aquecer mesmo de uma forma um pouco mais simples. Mas quem tem, né, e quer usar, eu acho que o mais importante é sim fazer uma vistoria aí nesse equipamento, que às vezes fica muito tempo parado, ver a questão de tomada, porque às vezes é incompatível algumas tomadas, não adianta a gente querer fazer aquela gambiarra, que isso daí é perigoso, dar um curto-circuito, pegar fogo, né? E também quem tem animais, às vezes os animais eles ficam, cachorro, gato, né, mexendo nas tomadas. Então assim, eu prefiro ter um pouco mais de cautela, prefiro outras opções. Prevenção sempre. Exatamente. Doutora, só para a gente finalizar aqui a sua participação, eu vou perguntar também porque a gente está num período agora crítico para doenças respiratórias, de maneira geral, né? Todo mundo está sofrendo com isso, cai a temperatura, a gente vem naquele calor, aí a temperatura cai, o organismo aí desacostuma realmente, surgem problemas respiratórios, as gripes, tem idosos que sofrem com asmas também. Como a gente cuidar neste momento e como notar que o caso está grave e procurar um atendimento médico, procurar uma unidade de saúde e até mesmo também a gente sabe que as unidades estão lotadas agora nesse período. Qual a melhor maneira de evitar essas aglomerações também, de buscar um melhor atendimento para quem está na melhor idade e não colocá-lo em risco também? Certo. Bom, o que acontece? Os pacientes idosos, geralmente, eles apresentam mais doenças crônicas do que a população jovem. Então, já é de base, às vezes, ter uma pressão arterial, né, aumentada, doenças pulmonares. Esses pacientes, eles já devem ter um acompanhamento com um médico para cuidar antes de vir à frente fria mesmo, tá? O mais importante, principal forma de prevenção dos quadros graves relacionados às doenças respiratórias, vacinação. Tá? Então, vacinação, nós preconizamos algumas vacinas aí para a população idosa. Então, a vacina da Covid, né, vacina pneumocócica, a vacina do vírus sincicial respiratório e a vacina da gripe, que deve ser anual aí, está disponível em todas as unidades básicas aí de saúde. E quando a gente vê que, apesar da vacina, dos cuidados, né, aquele idoso já está demonstrando que ele está adoecendo, a partir do momento que esse idoso começar a ter falta de ar, começa a ficar com uma respiração muito cansada, às vezes eles começam a ficar com a fala entrecortada, então eles vão te contar uma história, eles cansam no meio, né, no meio da frase. Às vezes, para caminhar até o banheiro antes, que não também tinha dificuldade até lá, eles começam a apresentar um cansaço maior. Aqueles pacientes que já fumaram ou que ainda fumam, né, que também têm problemas pulmonares, às vezes eles começam a ficar com muita secreção pulmonar, então tosse, vai saindo aquele catarro, vai ficando uma coisa um pouco mais pesada. Uma febre que não passa aí já há alguns dias, apesar do tratamento sintomático em casa. E também, né, aqueles pacientes, acontece muitas vezes em casa, da pessoa ter um aparelho de pressão e ela ali vai monitorando e tem um dia que ela não está muito legal, ela vê que tem alguma coisa errada, que tem uma diferença ali, né? Às vezes tem gente que tem até oxímetro em casa também, mas a gente não vai só por essas alterações. O paciente, ele vem dando sinais aí ao longo do dia que ele pode se agravar. Então, principalmente, tosse, febre que não melhora. Tá? É sinal de infecção, doutora? Geralmente é sinal de infecção e aí é melhor procurar atendimento médico, porque mesmo que não precise, às vezes, né, de uma internação, alguma coisa do tipo, precisa de um acompanhamento. A gente precisa fazer um exame físico nesse paciente para ver aí como que nós podemos ajudar e evitar os casos graves, que geralmente são aqueles pacientes que internam, muitas vezes precisam de leito de UTI. Então, acho que esse é o nosso principal objetivo. Ok, doutora. Quero agradecer imensamente, foi um prazer também recebê-la aqui no nosso Balanço Geral, no nosso quadro. Volte sempre, bom trabalho para você e ótima semana. Agradeço. Obrigada, muito doutora. Muito obrigada, até mais. Esse foi o nosso quadro Fala do Especialista.